Oi, doutora. Boa noite, tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo bem. E daí, como está de quarentena? A gente está levando, né? Vamos ver. Esperando por dias melhores. Pois é. Estamos seguindo, né? Vamos levando. O áudio tá bom? O Tá dando áudio para me tá ouvir bom? Está bem? me ouvindo bem? Eu tô, tá tudo Ah, bem. então vamos começar. Bom, para quem Vamos não me lá. conhece, então, eu sou a Nicole Dallapria, sou advogada especialista em direito de família, pós-graduada em processo civil. Atuo em Curitiba, em região metropolitana, tenho alguns casos em Santa Catarina e São Paulo, mas o meu foco principal é Paraná. Então vamos lá. Para quem não é aqui do meu perfil, tá chegando agora, não me conhece, o meu nome é Samires Verzenias, eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões. Eu sou de São Paulo, mas hoje moro em Jundiaí e atuo na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Na live de hoje, na verdade, a gente montou aqui, né, doutora, um circuito de lives que vai acontecer durante essa semana. Mas, assim, as lives dessa semana têm um intuito diferente, né? A gente montou aqui um circuito para falar dos impactos do coronavírus nas ações de família, nas relações familiares, nos processos de direito de família. A gente ainda tem muitas incertezas, a gente não tem ainda tantas decisões recentes relacionadas à questão do coronavírus, mas a gente precisa esclarecer alguns pontos, até porque eu, pelo menos, tenho recebido muitas dúvidas, principalmente de clientes já, que estão Exato. preocupados sobre a pensão alimentícia, sobre o direito de visitas. Então, a gente achou assim, muito importante esclarecer esses pontos para as pessoas, tanto para quem é advogado, quanto para os leigos, para clientes, para as pessoas que Para quem é acompanham pai. o nosso trabalho. Isso, para quem é pai, para quem é mãe, tanto para aqueles que pagam a pensão, quanto para aqueles que recebem, assim, as pessoas estão com muitas dúvidas. Antes de entrar no tema, como o assunto tem a ver com o coronavírus, eu até queria saber um pouco mais da doutora como as coisas estão em Curitiba. Como eu falei, eu estou em São Paulo, então, embora eu esteja em Jundiaí, eu estou muito próxima da capital e, como as pessoas devem ter acompanhado, está muito sério, o problema está muito sério. É a cidade que mais tem casos, que mais tem número de mortes, então a situação está bastante complicada. Então, antes da gente começar a falar do tema, eu queria saber como está em Curitiba, qual é a situação. Aqui em Curitiba, o pessoal já está fazendo uma quarentena desde quinta-feira passada, na verdade, quando se cogitou na sexta-feira anterior aí numa possibilidade de paralisação. Então, já na semana passada, o pessoal já começou a ficar mais, como eu digo, mais recluso em casa, né? Então, semana passada já foi bem, o movimento já foi bem fraco nas ruas e comércio, enfim. O pessoal começou a se abastecer com alimentos, então os mercados semana passada estavam estava surreal, na verdade. Casos confirmados hoje aqui em Curitiba, até a última notícia que eu li, porque eu confesso que eu sofro de ansiedade, então eu cheguei num pico de nervosismo e tudo que é tipo ruim que uma ansiedade pode causar. Então Sim, me abstive de ficar vendo muito a respeito. Silenciei todos os grupos do meu WhatsApp para não ficar recebendo a mesma temática o tempo inteiro, recebendo sim. vários tipos de notícias, algumas inclusive fake, né? Então, até o último momento que eu tive notícia aqui em Curitiba, 54 casos confirmados, testados pelo Covid, inclusive uma advogada, 1.600 casos aí em investigação, zero mortes até então, né? Eu tenho dois clientes que testaram positivo, né? Inclusive, agora há pouquinho nos meus stories eu até fiz uma breve consideração ali a respeito de visitação, né? Porque ainda causa uma incerteza, daí a outra parte às vezes pode parecer que o pai ou a mãe não quer ficar com a criança. Então, enfim, eu confesso para a doutora que eu trabalhei um final de semana inteiro de forma intensa com relação a essa questão de visitação. Então, desde quinta-feira, assim, eu venho
quebrando barreiras no direito de família aqui dos meus clientes por causa do Covid, por causa dessas incertezas de contágio, né? Exato. Então, assim, eu nunca trabalhei tanto no final de semana como eu trabalhei nesse, na verdade. Justamente. As pessoas realmente ainda estão com muitas dúvidas, né, a respeito de como agir, do que vai acontecer por conta do coronavírus. Então, o tema de hoje, como eu disse, são algumas lives durante a semana, mas hoje a gente vai falar sobre a pensão alimentícia, sobre os alimentos durante a quarentena. Porque a principal dúvida das pessoas, dos pais ou mães que pagam uma pensão se eu ficar desempregado, porque a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, vão ter esse tipo de problema, podem perder emprego, podem ter salário suspenso, enfim, uma série de complicações no aspecto financeiro. E isso vai impactar muito nas ações de família, principalmente quando é sobre pensão alimentícia, principalmente quando a ação é sobre alimentos. Então, o que eu tenho para esclarecer para as pessoas sobre o pagamento não interrompam esse pagamento, não diminuam o valor dessa pensão se não tiver alguma ação em curso. Ou seja, a gente precisa entrar com uma ação revisional de alimentos para que haja essa redução. Nem estou falando em interrupção, porque isso não é possível. Então, a dúvida das pessoas se eu ficar desempregado, como eu vou fazer para pagar essa pensão? Na verdade, a única medida no momento é uma ação revisional. É isso que eu estou plantando a sementinha nos meus clientes, porque muitos dos meus clientes, mães, na verdade, os genitores, eu vou falar dessa forma que fica mais fácil. Os genitores são uma parcela e são Uber, né? Que é a grande incerteza hoje, a principal, né? Porque essa questão aí da quarentena, de isolamento, como fica? Né? Então, e acredito que todo mundo deva ter a questão do bom senso em primeiro lugar, doutora. Né? É uma situação inédita no país, né? No mundo inteiro, na verdade, eu não estou falando nem só de regional, mas estou falando de forma mundial. Então, há aí uma crise que vai se alastrar pelos próximos meses em questão de desemprego e tudo mais. Então, o que eu digo assim, é questão de bom senso, né? Vai haver atraso? Vai haver com toda certeza. Eu tenho plena convicção que o mês de abril, o mês de maio, vai estourar de ação, tanto revisional quanto de execução. Ou porque deixaram de receber alimentos, ou porque receberam alimentos de forma parcial e querem executar a outra parte. Então, eu estou falando como mãe, estou falando como ser humano, como gente, nem tanto quanto advogado. Mas a questão vamos utilizar o bom senso. Então, assim, para aquelas pessoas que são Uber hoje e precisam pagar a pensão alimentícia, tentem já, de antemão, antes que chegue a data de pagamento, conversar com a outra parte, tentar parcelar, né? Vai fazendo pagamentos periódicos semanalmente, mas que não deixe de pagar, né? Porque da mesma forma como a pessoa paga está em dificuldade, a pessoa que recebe também muitas vezes está em dificuldade e só tem aquela renda, a maioria da renda, para suprir as necessidades do filho. Então, nós temos os dois lados, tanto a dificuldade de quem paga, quanto a necessidade maior daquele que recebe alimentos. Então, eu acredito assim, o bom senso e o diálogo nesse momento em que a gente está passando é a melhor alternativa, né? Tentar, então, fazer um pagamento semanal parcelado ali, né? Parcela semanalmente o valor integral, se não tem condições. Faz pagamento a cada 15 dias do valor da pensão, mas que não deixe de pagar. Inclusive, eu ressalto isso porque o atraso, futuramente, ele pode ser executado da mesma forma. Inclusive, hoje eu postei ali no meu stories uma decisão de Minas Gerais, de um pedido da Defensoria Pública, em que eles pediram a execução pelo rito de prisão. E a prisão será cumprida em regime domiciliar, porque em decorrência do isolamento. Então, quer dizer, as vias judiciais ainda continuam existindo mesmo em decorrência do decreto do CNJ de suspensão de prazo. A justiça continua.
Mas Continua, os procedimentos são os mesmos. A gente não tem ainda, embora a gente tenha algumas decisões sobre os impactos do coronavírus, a gente não tem decisões que tenham mudado o procedimento para a execução de alimentos. Então, é a mesma coisa. A gente pode cobrar sob pena de penhora e outras medidas constritivas e, principalmente, sob pena de prisão. Então, não adianta achar que vai ficar desempregado, que não vai ter dinheiro mais para nada, para se manter e vai parar de pagar e ponto, porque a gente vai ter muitos problemas. Realmente, o que eu pode sempre falar. alerto todo mundo, e de forma geral, que eu procuro deixar bem claro no meu Instagram, tanto em posts, vídeos, pague a pensão. Não pense na outra parte, mãe ou pai, mas pense na necessidade do teu filho. Se você tivesse o Sim, teu filho morando contigo, você não gostaria de receber um auxílio para suprir as necessidades da criança? Então, é nesse ponto que eu bato. Pense não olhando para o outro genitor, mas sim para a necessidade da criança. Ó, e vai existir da mesma forma a cobrança, de todas as formas, tanto judicial como extrajudicial, né? Eu digo entre pares ali, aquela cobrança de, você não pagou pensão no teu filho, você não ama o teu filho. Mas não é isso. Então, é por isso que eu digo que o bom senso, nesse momento, ele é primordial, né? sim. Para todas as ações de família, em outras ações também, mas como a gente atua na área, a gente está focada na área de direito de família, mas nessa situação, tanto da pensão alimentícia como questão de visitas, que hoje a gente fala em convivência familiar, as pessoas precisam entrar num acordo, precisam tentar resolver entre elas, sem que haja necessidade de uma intervenção do Poder Judiciário, sem que haja necessidade de uma intervenção de advogados e que haja litígio, porque agora a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes, né? Então, Inclusive, ainda ninguém está sabendo muito o que fazer, entendeu? Então, e é interessante, doutora, porque desde quinta-feira passada, quando se falou no isolamento aqui em Curitiba, eu venho quebrando barreiras. Eu tenho partes que querem que a outra parte cumpra a visitação. Não, é final de semana dele, então ele que venha buscar. Não me interessa essa questão de isolamento. E tenho genitores e mães genitoras que estão abrindo. Só um pouquinho, tá para lá. A minha estagiária tá aqui. quero participar. Então, tem as duas situações. Que a mãe ou o pai querem permanecer com a criança nesse momento de isolamento, até por questões de segurança. E tem outras que não. Vamos fazer valer o direito de visita. Final de semana é do pai e ele que venha buscar, né? Então, inclusive, eu tenho um cliente meu que ele testou positivo para o Covid, né? E a outra parte não quis nem saber. É final de semana do pai e o pai que venha buscar. O que eu orientei meu cliente? Não, você vai estar descumprindo um decreto presidencial. É isolamento total. Então, você está incorrendo em crime se você for. Você tem o teu direito assegurado de permanecer na tua casa sem sair. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aos extremos. As pessoas não têm consciência, doutor. O que falta para as pessoas é consciência nesse momento. A gente vive dos extremos mesmo, né? Eu já recebi o contrário. Mães que não querem deixar, não querem permitir a visitação, mesmo que o pai não esteja ali na iminência de ter contraído o vírus, de transmitir o vírus, mas mesmo assim, por preocupação, digamos assim, entendo eu que seja uma preocupação, não quer permitir essa visitação. Então, a gente vê mesmo que cada pessoa está reagindo de uma maneira, ninguém está sabendo o que fazer. Então, por isso que eu achei importante realmente a gente fazer esse circuito e tentar abordar os principais assuntos do direito de família, que são os assuntos que mais preocupam as pessoas. Com relação à visitação, em específico, aí nós vamos viver aí uma quarentena, eu digo aí por uns 2, 3 meses aí de reclusão. A gente não tem como saber, na verdade, mas os riscos estão aí. Então, o que eu tô alertando os meus clientes e até quem me procura que não é cliente, veja o risco que a criança está correndo. Há necessidade de colocar a criança em risco apenas para cumprir o direito de visita tanto do pai ou da mãe? Pois é. Né?
Tem outras maneiras, né? Existem outras maneiras de manter o contato. Faça uma videochamada por dia, acorde com a outra parte, um horário. Ó, eu vou fazer uma videochamada todos os dias às 7 horas da noite. Porque a mãe não precisa, né, atender, já atende a criança. Não. Né? Então, existe uma infinidade de possibilidades hoje que mantém o contato dos filhos com os genitores e não precisa ter esse afastamento, porque já até se falou, já se cogitou, inclusive, de um aprofundamento em situações de alienação parental. A gente vai falar disso também. Para mim, isso é uma situação de extrema ignorância. Porque você não está fazendo porque você não quer que o teu filho tenha contato, mas é uma forma de precaver, de preservar a integridade da criança e não colocá-la em risco. Né? É uma situação atípica, né? É uma situação atípica. Então, as pessoas têm que entrar num consenso, têm que tentar resolver da melhor forma pensando na criança, não cada um pensando em si, nos seus interesses e nas suas brigas, picuinhas, enfim. O vírus é uma incerteza. A forma de contágio, primeiramente, é essa, né? Aquela que todo mundo já sabe. Mas a gente não sabe, por exemplo, o que eu falo, assim. Se no carro, por exemplo, eu tenho motoristas, clientes que são Uber, né? Recolhem pessoas ali no carro o tempo inteiro. A gente não sabe quem eles recolhem. Por que eu vou colocar uma criança para andar naquele ambiente se eu não sei por quanto tempo o vírus pode permanecer ali naquele ambiente? Né? Então, para que expor a criança numa situação dessa de fragilidade de forma desnecessária, né? Ainda com relação à visita, se a criança está em casa, às vezes a mãe também pode estar em home office, o pai também. Então, veja essa questão, se há possibilidade de fracionar, né? Para não ficar tão cansativo, porque a gente sabe, quem tem filho, que fica uma rotina mais pesada, você tem casa, tem uma rotina da casa, uma rotina com a criança. Tem a rotina da casa, tem que dar atenção para a criança. Então, se há possibilidade, fracione o tempo. Se os dois estão em home office, fracione o tempo. Uma semana aqui, uma semana ali, né? Levando em consideração toda a questão de precaução aí com a criança. Mas é a questão do diálogo. Infelizmente, se não tem diálogo, não se chega num bom senso, não se chega ali num acordo viável, né? De preservação. Então, o que eu posso perceber hoje é as pessoas estão com muita informação, às vezes informações truncadas do que realmente está acontecendo, né? E não estão sabendo filtrar a situação, né? Então, eu acredito ali que com relação à pensão, vou voltar a falar nisso, doutora, com relação à pensão, a questão é bom senso. Se você é autônomo, você vai ter uma queda de faturamento, de renda, então já procure já de antemão conversar com a outra parte, né, expor a situação. A outra parte não é tão insana que não vai conseguir entender, porque está dando no noticiário a todo instante. Não é mentira, né? É o fato, é o que está acontecendo com o mundo todo, então não é... Exatamente, não é nada obscuro, não é nada que a parte está inventando, tá, né? Não é mundial, tá aí para quem quiser ver. Com relação à visita, se houve uma antecipação das férias de julho pela escola, alguns estados anteciparam as férias de julho para agora. O que não aconteceu, por exemplo, ainda na escola da minha filha, porque eles estão mandando atividades diárias, então não se sabe ainda se será ou não uma antecipação de férias. Então, assim, se foi a antecipação das férias, procure fazer conforme foi acordado no acordo judicial. Veja se há possibilidade de fazer, se foi antecipado, as férias rateadas entre as partes. Então, rateie agora esse período, se há essa possibilidade. Se as férias do outro genitor, veja a possibilidade, se ele está trabalhando, se ele está em home, veja a possibilidade. Então, não tem uma regra geral, porque é um fato novo, né? Depende muito de caso a caso. Né? Não é algo objetivo. Não tem como a gente responder aqui como vai ser, como não vai ser. O ideal é que entre num acordo. É isso que a gente recomenda. Tanto como pessoa, como advogada. Porque a gente está diante de uma situação que nunca aconteceu. Então... Falamos de forma geral, mas usando sempre o bom senso. Então, assim, não tem como fazer um acordo em família se não há um bom senso entre as partes, né? Nada vai dar certo, vai ter briga, vai ter discussão, e quem sofre, infelizmente, são os filhos. Então, assim, nesse momento, o melhor a se pensar é nas crianças, é naquele envolvido ali.
É difícil falar. Eu É muito confesso, difícil. eu tô... Mas a gente espera que as pessoas tenham consciência e busquem resolver esses problemas de uma forma mais amigável, de uma forma consensual. Agora, só fixando esse ponto da pensão alimentícia, que é o tema da live de hoje, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que não pode interromper esse pagamento de maneira nenhuma. Não, eu sei que a situação está complicada, a gente sabe que a situação financeira do país, do mundo, vai ser atingida, vai ser prejudicada, mas principalmente aqui no nosso país, que é a realidade que a gente vive, que a gente sabe que vai ter muitos problemas financeiros em várias famílias, se não na maioria das famílias, e isso vai impactar no pagamento da pensão alimentícia, mas não pode haver interrupção, não pode haver diminuição do valor sem que tenha uma ação revisional de alimentos. Exatamente. E Porque lembrando a execução continua. A execução que se continua não mesmo. houver o pagamento, esse não pagamento vai gerar com toda certeza uma ação de execução ali e o valor vai ser corrigido na hora, no momento da execução. Então, Como sempre foi. como sempre foi. Então, a possibilidade de execução é a mesma, o fato de ter queda na renda não exime o pagamento da pensão. Se houver a questão do desemprego, procure já uma defensoria pública, um advogado, alguma coisa, para que haja, então, uma ação revisional, né? Porque os alimentos, eles podem variar? Podem variar. Necessidade, possibilidade. Se a tua possibilidade teve uma queda, é óbvio que vai haver uma diminuição no valor da pensão. Né? E daí, mas eu tenho outra dúvida que eu também recebo sempre, vale aqui lembrar, já que né, estamos aí ao vivo, com relação a se eu não tenho renda, como que eu faço para fixar alimentos? Através do salário mínimo. Então, o fato de não ter renda, de estar desempregado, não quer dizer que não precise pagar, porque daí a pensão fica com base no salário mínimo. Então, Sim, sempre vai ter. Não há desculpa para não pagar alimentos, na verdade. Ela deve ser paga Pois sempre, né? Então, o ponto principal era esse mesmo. Não sei se as pessoas ficaram com alguma dúvida, mas eu queria deixar claro, era esse ponto de não interromper, de não diminuir a pensão por liberalidade, por achar que vai uma determinação judicial, uma de alimentos, para que você consiga reduzir essa pensão alimentícia. Repito, não tivemos nenhuma decisão ainda sobre isso, sobre redução, em virtude do coronavírus, mas eu entendo, acho que a doutora também deve entender assim, de acordo com os casos que a gente conhece sobre redução de alimentos, a gente entende que demonstrando aí que a sua capacidade financeira reduziu, você certamente vai conseguir a redução da pensão alimentícia, mas interromper o pagamento, certamente não. Eu entendo que isso não vai ser possível. Não tivemos decisões ainda, pode ser que sejamos surpreendidas, mas não tivemos ainda. E eu acredito que não tem. E vale lembrar que o plantão judiciário está aí, né? Então há a possibilidade, sim, de pedir uma execução no meio da quarentena e ser feita no plantão, né? Assim como a possibilidade de, se você já teve alguma possibilidade, algum fato, né, de desemprego ou redução de salário já nesse início de quarentena, também há a possibilidade de já ingressar já com um pedido liminar para redução da pensão. Sim, e isso deve ser feito o mais breve possível. Não espere passar 1 mês, 2 meses para ver como a situação vai ficar, para depois tomar uma iniciativa, procurar um advogado, procurar a defensoria pública para tomar uma atitude, porque a gente sabe que as coisas tendem a ficar bem difíceis financeiramente. Então, que já tome uma atitude desde já, para que os problemas sejam menores, né? As complicações sejam menores futuramente. Exatamente. Não, que as pessoas não sejam brasileiras e esperem pela catástrofe, né? Que já tome, porque a gente já tem uma noção do eu, né? Do nosso futuro financeiro, né? Das incertezas dos próximos meses. Então já vale, já de antemão, se você sabe. Se você vai passar por um momento crítico financeiro, né, os autônomos principalmente, já ingresse
já ingresse com uma ação já informando, pedindo aí uma revisão de alimentos, né? E para aqueles que recebem também saibam que o judiciário está aberto para, inclusive, em questão de quarentena, né? Nós temos aí os prazos suspensos, mas o judiciário continua funcionando normalmente através de plantão. Então, Sim, essas ações elas continuam, elas não são suspensas, a gente continua em atividade, né? Na área de exatamente. família. As pessoas acham que nós, advogados familiaristas, estamos de folga, né? Não estamos. Pelo contrário, trabalhamos mais nesse período. Pois é. Agora somos muito mais procurados. Os problemas começam a surgir nesse tipo de situação. Os problemas já começaram a surgir quando se falou em quarentena, né? Em o que vai fazer, o que não vai. Então, os problemas já começaram. Então, o que eu digo assim, nós familiaristas lidamos com sentimento, com vida, né? Não somos médicos, mas lidamos com vida, né? A rotina e tudo mais. Então, somos muito requisitados, né? Então, temos que estar nessas situações, principalmente. É verdade. Bom, eu acho que o tema é isso, né? A gente consegue encerrar aqui. Mas eu quero abrir para perguntas. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer para a gente poder esclarecer. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para cima aqui. Não, para cima não tem nenhuma. Não tem pergunta. Para cima não. Para cima não? Para cima não tem. Né? Então tá bom. Então, a gente é o seguinte. Pode falar. Eu deixo o meu perfil aberto para quem queira esclarecer dúvidas aí a respeito. Opa, chegou uma ali. Chegou uma dúvida. Esse consenso entre os genitores. Com esse consenso entre os genitores da redução da pensão, será necessário editar o acordo homologado? Sim, com toda certeza. Então, no meu ponto de vista, não passa nenhum acordo com relação à pensão alimentícia que não seja homologado. Uma simples petição que ambas as partes assinem, qualquer advogado de ambas as partes pode protocolar para o juiz homologar esse acordo. Não façam nenhum acordo entre as partes sem que não haja homologação do judiciário, para ele ter validade. O famoso acordo de boca. Não tentem fazer acordo sem uma homologação, sem uma determinação judicial, porque a gente sabe que, principalmente na área de família, as pessoas mudam de opinião, as pessoas voltam atrás, envolvem muita emoção, e aí a situação fica ainda pior do que ela já está. Então, sim, a gente precisa de uma homologação de uma decisão judicial para validar esse acordo. O ser humano é muito volátil no direito de família, gente. Então, hoje pode estar tudo bem, amanhã já é completamente diferente. E o acordo aí você não tem como executar. E você não tem como executar, como comprovar aquele acordo. Então, todo acordo que for feito, leve para o judiciário para ser homologado. Hoje, na hora de formular o acordo, tá tudo 10, são amigos, né? Se amam, né? Mas daí no dia seguinte já muda de opinião, já refletem sobre o acordo, já querem destratar, enfim, daí é um problemão. Então, na dúvida, homologa o acordo. Tem tudo homologado. Mais alguma dúvida? Doutora, de qualquer sorte, então, eu deixo aqui o meu perfil aberto para quem quiser fazer questionamentos e tem alguma dúvida com relação a esse período aí de quarentena, né? Quanto à visita, pensão e afins que envolvam esse período tão delicado que estamos vivendo. Então, eu deixo meu perfil aqui aberto. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco na live. Agradeço imensamente o convite para fazer parte do circuito aí das familiaristas. Desejo aí todo sucesso para a doutora, uma ótima quarentena, muito trabalho, que é o que nós teremos nos próximos meses. Eu quero agradecer a doutora por ter aceitado o convite, por ter participado. É um projeto muito importante para a gente poder ajudar as pessoas com o que a gente pode, que é prestar informações da nossa área, que é poder ajudar com o direito de família, que é o que a gente gosta de fazer. Então, eu achei muito válido a gente fazer esse circuito essa semana.
Quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente, que separou um tempinho aí da sua quarentena para participar da live, para fazer pergunta. O meu perfil também está aberto para vocês mandarem as suas dúvidas, podem me chamar por direct, eu respondo, a doutora Nicole também, fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham uma boa noite e um bom restante de quarentena, que dê tudo certo, que fique todo mundo bem, que se cuidem e respeitem aí o período de isolamento para que isso acabe o mais rápido possível. Né? Durante essa semana a gente vai ter mais 3 lives. Isso, mais 3 lives. Eu vou disponibilizar as datas aqui. E vocês fiquem à vontade também para mandar pergunta antecipadamente, que eu respondo, e as outras advogadas também vão responder durante as lives. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada, doutora, mais uma vez pelo convite. Boa noite e estou à disposição para mais lives. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite.